amigos do canal Coisas da Roça com o Ricardo. Hoje eu estou aqui na cidade de São Pedro, ao lado do recém-conhecido amigo, vamos dizer assim, né? Opa! O Eduardo. O Eduardo, ele cultiva, ele produz algo, eu diria assim, pouco conhecido, né? Pouco ainda. E eu diria que nem pouca gente conhece. Eu, inclusive, esse ano que eu fui conhecer, que é o jaracatiá. 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 Conta pra nós, Eduardo, que história é essa do tal jaracatiá? Olha, primeiro dizer que é uma alegria grande demais receber aqui você, Ricardo, a equipe aqui do Coisas da Roça, nós estamos nos pés da Serra do Itaquiri, Isso, aqui em São Pedro, né? Na fralda da Serra do Itaquiri. Exato. E essa história do jaracatiá começou há mais de 30 anos. Começou, na verdade, quando a gente era moleque e minha tia Doroti Modesto, minha avó Tereza, minha avó Tica chamava os netos, sobrinhada, para ajudar a colher o jaracatiá no mato e limpar a fruta. Só que aí, foi passando o tempo, a gente foi vendo que o jaracatiá estava sumindo. Não se achava mais árvore de jaracatiá, não se achava mais o fruto. E a gente começou a buscar. Falou, cadê o jaracatiá? Começamos a ir atrás das fazendas antigas aqui da região e fomos aos poucos encontrando, fazendo muda, plantando e redescobrindo essa cultura do jaracatiá aqui na Serra do Itaquiri. Naquela época, há 30 anos, você falou? Há mais de 30 anos. Já estava em extinção essa... Sim, hoje, com a graça de Deus, se depender da gente aqui, nós fugimos disso. Que a gente tem um trabalho de produção e distribuição de mudas. Então, todo ano, nesse último ano, pós-pandemia, nós já distribuímos aqui mais de 3 mil mudas. Para quem que a gente distribui? Para visitantes, para turistas, para as escolas, para produtores, pequenos produtores que hoje, isso é legal, o pequeno produtor que até um tempo atrás jogava fora o jaracatiá, Sim. hoje ele vê no jaracatiá uma forma de geração de renda. Então, as pessoas voltaram a plantar o jaracatiá. Então, mas como jaracatiá, o que você vai fazer? É só o doce que você faz? Não. O jaracatiá, tudo. Bom, o jaracatiá, primeiro, isso é importante a pergunta sua, porque pouca gente sabe disso. O Brasil, isso lá no século passado, chegou a produzir pílula de jaracatiá. O leite do jaracatiá já foi muito usado como remédio e precisa existir novas pesquisas disso. Entendo. Além disso, o jaracatiá era usado como alimento dos primeiros colonizadores, dos bandeirantes na mata. Não tinham o que comer, o jaracatiá salvava lá. Salvava. Só que o jaracatiá tem um detalhe. Você pode comer o jaracatiá in natura? Pode. Só que tem que tirar o leite dele. Você não pode colher e meter o dente. O caipira falava assim, tem que deixar serenar. O que é o serenar? Ele soltar o leite. Aí você pode comer. Porque esse que chama de leite, ele é maléfico para a saúde. Ele ao mesmo tempo que ele é remédio, ele é cáustico, ele queima. Então, você tem que, para usar como remédio, tem que saber usar. E não pode, né, comer como fruto sem tirar o leite antes. Entendi. E aí a gente começou. Começamos por onde? Pela compota da fruta, que era a primeira que a minha avó fazia, né? Minha avó fazia cristalizado, chamava de tâmara do Brasil, ela italianada. Aí depois a gente foi ver, tem a tradição da compota do pau, da madeira. Como é que é isso? Só a jaracatiá fêmea dá fruto, o macho não frutifica. Então do caule do jaracatiá macho, a gente corta alguns galhos de maneira sempre sustentável, rala e faz essa compota que ela vai lembrar uma cocada, só que mais molinha. É muito gostosa. Aí a gente foi fazer também a geleia da polpa, que é uma geleia deliciosa. E aí, já que estava inventando moda, a gente inventou de vez. Aí foi deu asa. Aí a gente produz hoje a cerveja do jaracatiá, Até cerveja. que é a Jaraca Beer. Ó, Jaraca Beer, Gostei. cerveja do jaracatiá. aí o nome E a jaracachaça, Ah, que mas essa aí é campeã. que a gente faz, a gente deixa o jaracatiá curtindo na cachaça por 60 dias e aí finaliza, ele é muito gostoso, é um licor muito bom. Legal, para jaracatiá. Essa combinou. A até o jaracachaça, nome. ornou, né? Ornou. Ornou, como Ornou. diz o bom caipira. É, né? ornou. Tá faltando aqui, que a gente tá faltando, é a geleia, que é muito boa, e o sorvete, que nesse solão aqui que a gente põe aqui Até derrete. sorvete também O faz. sorvete de jaracatiá. Nossa. Né? E esse espaço aqui que a gente compôs por quê? A gente foi percebendo que só as gerações mais velhas conheciam o jaracatiá. Falei, tem que apresentar isso para a molecada, para os estudantes, para as crianças. Então, nesse espaço, a gente recebe muita escola, grupos de turistas, onde a gente conta a tradição. Pelo jaracatiá, a gente é capaz de contar a história do Brasil, Ricardo.
Ah, é? Porque Então, isso já vem... já vem dos índios, dos colonizadores, dos bandeirantes, dos escravos, dos imigrantes italianos. O Jaracatiá passou por todas essas culturas. Então, nesse espaço, que a gente tem a Oca do Índio, um pequeno museu, a gente conta essa história para manter e fortalecer a tradição do Jaracatiá. Mas, detalhe, por que essa planta, né, vamos dizer assim, ela não é tão divulgada Pois então, como deveria, eu acho. o Jaracatiá, ele é nativo da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica. Então tem, onde tem Mata Atlântica? Por que tem bastante aqui em São Pedro? Jaracatiá gosta, isso é importante, Jaracatiá gosta de pirambeira e beira de rio. Então ele gosta muito de fundo de vale, beira de serra. E um detalhe interessante, antigamente, por mais que se desmatasse muito, os fazendeiros gostavam de deixar na entrada da fazenda os pés de Jaracatiá. Por quê? Jaracatiá gosta de terra boa. Então, o fazendeiro, ó, terra de Jaracatiá é terra boa. É como se fosse uma ISO 9000. Essa terra é boa. Tem Jaracatiá, opa, tem Jaracatiá, a terra é boa. Então, isso é interessante. E o Jaracatiá veio nesse processo de cortes, quase à beira da extinção, né? Hoje então, a gente vem recuperando. O que realmente está levando quase que a extinção é o consumo... É o desmatamento, né? Antigamente, isso é importante a pergunta sua, para fazer essa compota da madeira, as pessoas cortavam a árvore inteira. Hoje não, a gente corta alguns galhos e do Jaracatiá macho, que não dá fruto. Então, maneira sustentável. E da fêmea você faz a... Da fêmea que dá o fruto, a gente faz essa compota da fruta, a geleia da polpa, a cerveja jaracabir, o licor da jaracatiás. E uma coisa que a gente está iniciando a pesquisa, mas aí tem um caminho ainda de pesquisa, é o uso cosmético. Para extrair o óleo essencial do Jaracatiá. Mas isso a gente está começando a gatinhar ainda. Ainda tem que pesquisar mais. Aqui nós estamos no Vale do Itaqueri, é isso? No Vale do Itaqueri, no pé da Serra do Itaqueri. Essa serra que abraça dezenas de municípios aqui. Aqui a gente tem Águas de São Pedro, vizinho de São Pedro. Aliás, dentro de São Pedro. Tem Charqueada, tem Ipeúna, tem Itirapina, tem Brotas, tem Torrinha, tem Santa Maria da Serra, né? Piracicaba aqui do lado, você tem Limeira, São Carlos, né? Você tem uma série de municípios que essa serra abraça. Então, o Jaracatiá é a marca da Serra do Itaqueri. Né? É a marca da qualidade desse... E qualidade que tem a ver com o meio ambiente, com sustentabilidade. Depois ali tem uma placa interessante. O Jaracatiá é muito ligado à água, ele gosta de dar na beira do rio. Tem as 3 palavras indígenas que falam do Jaracatiá, todas remetem à água. E é importante isso, né? Valorização das nascentes, do rio, e o Jaracatiá leva a gente para esse lado. O que é muito importante nesse caso, um plantio, um cultivo consciente, né? O Jaracatiá é planta pioneira. Quando a gente faz um projeto de reflorestamento, a gente tem que sempre plantar aquela árvore que cresce primeiro, que vai na frente, para sombrear as outras. O Jaracatiá é essa árvore. Porque ele tem um crescimento rápido. É uma árvore de porte grande. Ele lembra uma paineira. Lembra muito a paineira, só que tem a madeira mole. Então ele é sensível, o Jaracatiá. Ele tem uma sensibilidade. É difícil você achar um pé de Jaracatiá com mais de 50 anos. Ele tem uma vida... Porque ele tem uma história que faz poucos anos, uma árvore que eu colhia muito. O Jaracatiá frutifica entre janeiro e março. Sempre nessa época. Janeiro e março. Fevereiro é o auge dele. Fevereiro ele fica aquela árvore de Natal. Lindo. Tem uma árvore que eu sempre colhi aqui no Alto da Serra. Já faz um pouco mais de 5 anos. Ela deu tanto fruto, que ela partiu no meio. Então é uma árvore, ela lembra a paineira, só que tem a madeira mole. Então, vamos conhecer aqui o recinto. Vamos lá, aqui nós estamos no Museu do Jaracatiá. Museu do Jaracatiá, onde a gente conta para as pessoas a cultura, a história do Jaracatiá. Vamos para cá. Vem lá, vamos lá, vou te seguindo aí, você vai... Aqui nós temos algumas mudas de Jaracatiá, que as pessoas sempre perguntam, né? Então aqui a gente sempre mantém algumas mudas de Jaracatiá. Essas estão pequenas ainda, mas vão crescer bastante, né? Então, você pega essas mudas, como você consegue, Eduardo, essas mudas? Nós produzimos, sempre, todo ano, nós separamos uma parte das sementes para produzir muda. O Jaracatiá germina fácil, ele tem uma germinação fácil. Sei. O problema dele é depois, que ele é exigente para a terra. Ou tem que ser terra boa ou uma terra adubada, porque ele gosta de terra forte. Sempre próximo de água. Preferencialmente. Entendi, né? vamos lá. Ou bem aguado.
Então aqui a gente começa a contar um pouquinho da história, né? Jaracatiá é uma árvore nativa do Brasil, tem galhos e folhas recobertas de espinho, né? Ele chega até a 20 metros na natureza. E o tronco até a 2 metros de diâmetro, né? Entendi. E tem o jaracatiá macho e a jaracatiá fêmea, né? Vamos seguir para cá. Tem que ter um próximo ao outro, não? Como que é esse detalhe? Essa é pergunta boa sua. Tem gente que acha que tem que ter um do lado do outro. Não. Igual o pinhão, A por natureza faz o trabalho dela. A abelha, tá. com a graça de Deus, a gente tem abelha nesse mundo ainda, né? Temos que cuidar das abelhas. A abelha faz a polinização. Então não precisa ter um do lado do outro, precisa ter na região. Aí a abelha poliniza. Entendi. Não, isso é importante. A gente vem aqui tem uma oca indígena que a gente fez para mostrar a importância do jaracatiá no Brasil desde o tempo em que os índios dominavam tudo isso aqui. Né? O índio usava muito como remédio, usava muito em rituais, né? Muito importante. Isso. Vamos em frente. Então tá aqui uma orquinha já bem característica. Aqui que eu estava dizendo que são as palavras indígenas que remetem ao jaracatiá. Da onde veio a palavra jaracatiá? Olha aqui que interessante. A primeira, Iaracatuá, fruta saudável das águas. A segunda, Iaracaatiá, árvore desenhada por Iara, que é a rainha das águas. É isso. A outra, Iacacaxiá, fruta cheirosa do rio. Então, a gente, percebendo isso na linguagem indígena, a gente vai perceber a relação direta entre o jaracatiá e a água. Né? Onde tem leito de rio, terra boa, fundo de vale, 100% de certeza, jaracatiá vai estar lá. Então o jaracatiá na linguagem indígena tem a ver com água. Com água, é uma fruta que sempre está ligada à água, porque ele sempre é encontrado com mais facilidade próximo do leito do rio. Aí. A gente vem para cá e nessa placa a gente percebe um pouco também da importância do jaracatiá na história do Brasil. Disse que ele era usado como remédio pelos índios, está aqui nas primeiras cartas de José de Anchieta, Gabriel Soares de Souza, ou seja, os primeiros colonizadores, quando chegaram aqui, já perceberam a importância do jaracatiá. Vendo os índios, era uma fruta saudável, uma fruta boa de comer, uma fruta que dava para usar como remédio. Então você tem muitos escritos dos primeiros viajantes do Brasil ressaltando a importância dessa fruta. E eu achando que era só o pau-brasil aqui. Não. O jaracatiá também faz parte da história do nosso Brasil. Aqui também, ressaltando a importância do jaracatiá na história. Esse livro, o romance do Visconde de Toné, é muito conhecido. E tem um capítulo lá que se chama O Empalamado. Nesse capítulo conta a história do jovem que chegou na fazenda do coronel. O coronel estava de cama, ruim, achava que ia morrer. E o jovenzinho, como é que ele conquista a confiança do coronel? Curando o coronel com leite de jaracatiá. Leite de jaracatiá. Aqui fala também do Marechal Rondon, né? Nas viagens pelo Brasil, ele sempre usava o jaracatiá como tá no mato, não tem o que comer. Achou jaracatiá? Salva a pele. Ali tem alguma coisa que vai salvar. Você se alimenta do jaracatiá. Legal, né? Interessante. Aqui nesse espaço a gente tem um pequeno lago, tem a toca do caboclo aqui, né? Uma cabaninha aí do caboclo. Né? Legal. Aqui nessa placa a gente ressalta um pouco da importância do jaracatiá aqui na Serra do Itaquiri e aqui em São Pedro, né? Certo. Quando você tendo, além da compota da fruta, do uso da fruta, começa a se usar a madeira, percebe-se que a madeira sendo mole, ela é comestível. E aí, porque uma coisa interessante para contar, muita gente acha que o coco é nativo do Brasil. O coco não é nativo do Brasil. A cocada do paulista, na época não tinha coco aqui, coco foi trazido de fora. Sim. Qual que é a cocada caipira? Cocada caipira é feita com pau de jaracatiá. Sério? Por isso que quase acabou o jaracatiá. O coco do caipira, como é que ele fazia? Cortava a árvore, ralava o miolo dela, né? E aí misturava com melado, misturava com doce de leite, apurava e fazia também umas rapaduras para poder levar nas cavalgadas, embornar no cavalo e aquilo ser alimento. É a cocada caipira, não é de coco não.
Cocada caipira é de pau de jaracatiá. Mas o doce do jaracatiá é assim mesmo que se faz, então? É o mesmo? Seria que você rala do caule. Hoje a gente faz só do macho e alguns galhos, para não comprometer o pé. Antigamente cortava a árvore inteira. Corta só por isso que ele foi acabando. E aí põe lá coco, doce de leite, gelado. Aí você vai ter receita de tudo jeito. Vai da imaginação, criatividade. Cada lugar tem sua coisa mais... eu gosto mais apurado, eu gosto mais molinho, o meu vai melado, o meu vai doce de leite. Aí... Pronto, aí é criatividade, né? Aí cada um faz a sua moda. Faz a sua moda. A gente continua lembrando do jaracatiá aqui na nossa região, ressaltando a importância, a mudança que foi quando houve a imigração italiana. A italianada chegou, eu lembrei até aqui a pouco da minha avó Teresa Baltieri. Ela fazia como? Ela fazia o jaracatiá cristalizado. Guardava naquelas latas, assim, gostoso abrir aquela lata da casa da avó e comer o jaracatiá. Ele ficava molhadinho por dentro e sequinho por fora. E minha avó Teresa apelidou o jaracatiá de tâmara do Brasil. Porque no Brasil não tem tâmara, é coisa lá da Europa. Sim. E aqui, quando ela fazia esse cristalizado, ela falava, essa aqui é a nossa tâmara. É a tâmara brasileira. Entendi. Ele cristalizado. Então a gente vai ressaltando isso, né? Legal. Vem pra cá, né? Esse espaço. Até para tocar um sino aqui, ó. Aí. Pronto. Já está feita. Aqui a gente finaliza exatamente ressaltando a importância, né? Dando valor da tradição das avós, né? Que o jaracatiá era uma fruta, bem dizer, em extinção. Ninguém dava bola mais, ninguém sabia o que era, ninguém ligava. E com a graça de Deus a gente está conseguindo aos poucos valorizar essa tradição, né? E recuperar essa cultura e despertar nas pessoas o interesse, né? Pelo jaracatiá, não só pelos produtos, mas também pela história, pela cultura, né? Por tudo aquilo que o jaracatiá remete de bom, que é a natureza, é a preservação, é a cultura do Brasil, de todas as etnias, as origens, né? O jaracatiá abraçou aqui o índio, o colonizador, o bandeirante, os escravos, os africanos, os italianos que vieram, enfim, toda a cultura brasileira. Ele faz parte da história do Brasil, né? E hoje está recebendo aqui coisas da roça com o Ricardo, com a sua equipe, deixa a gente muito feliz, muito contente, que é a oportunidade de expandir essa cultura para todo mundo que é fã e que curte o Coisas da Roça. E agora com essa história do jaracatiá, vamos tentar dar prosseguimento para que mais pessoas cultivem. Se Deus quiser. A gente distribui muda. Quem quiser muda. Quem quiser muda, não é sempre que a gente tem, mas normalmente, hoje eu tenho. Normalmente você vai levar uma muda. Opa. A gente distribui muda do jaracatiá. Não, eu vou colocar os contatos, toda a rede, as mídias sociais lá na descrição do vídeo, né? Aí o pessoal que quiser pode entrar em contato. Então. Maior prazer, maior alegria. Tá bom.